Update. Bom dia. Eu vou começar minha fala fazendo referência à fala do Mike, que já foi citado pelo professor Brasil, vou citar você de novo. O Mike começou a fala dele assim: eu vou contar a minha história. A história das pessoas, ela é muito importante, não só para a vida, claro, como o professor Brasil também falou, né? Eu só posso contar a minha história se eu olhar para trás, mas a história também é importante para a gente construir o que a gente vai fazer da nossa vida daqui para frente. A minha fala, ela começa assim: como contar histórias. Eu sou professora da Universidade de Brasília há 24 anos. Eu entrei aqui com 26 anos de idade. Eu tinha acabado de sair da minha faculdade e pensei antes de vir para a universidade, eu tentei outros lugares. E eu descobri que a minha história, ela estava ligada à sala de aula. Que a minha história, ela estava ligada a todos vocês que são alunos. Por quê? Porque é uma profissão que faz parte desse mundo de trocar relações, de trocar as vivências, as histórias em si. E o que eu fiz com essa minha vontade de contar histórias? Eu comecei a ministrar disciplinas que tinha a parte técnica, que tinha também uma outra parte que eu podia trabalhar mais, a parte criativa dos alunos, mas principalmente eu tinha uma parte que eu podia fazer com que os alunos pudessem contar as histórias deles. E aí, a partir dessa fala do Steven Spielberg, ele fala o seguinte: que histórias, elas não têm mais meio e fim. As histórias, ela tem início. E a partir daquele início, elas podem ser reiniciadas sempre. O Steven Spielberg faz isso perfeitamente nos filmes, né, que ele apresenta. Mas como que a gente pode fazer isso na sala de aula? Então, o que eu fiz? Em 2009, eu ministrava uma disciplina que chamava Metodologia de Projeto. E essa disciplina, ela determinava para os alunos como eles deviam desenvolver os projetos acadêmicos. E aquilo me deixava muito desconfortável, porque praticamente eu passava para os alunos todo o percurso de projeto que eles tinham que fazer. E aquilo não estava sendo bom para eles, porque eles estavam sendo obrigados a aplicar um conhecimento que eu estava entregando para eles, que não era esse o objetivo. Eu decidi sair de sala de aula e ficar afastada durante 4 anos para fazer meu doutorado. E foi aí que eu acho que o doutorado, independente da tese que chega no final, aquele monte de papel que a gente imprime, eu acho que o doutorado é a melhor época para a gente parar para pensar. O que é que a gente quer para os nossos alunos? O que eu quero devolver para eles? Né? Porque eu estou fazendo investimento na minha carreira, a universidade está fazendo investimento em mim, para que eu volte e traga melhorias para a sala de aula. Mas o que realmente é essa melhoria que eu posso fazer? Daí, eu resolvi mudar, eu resolvi criar um processo. Isso viram as imagens. Mas enfim, ali atrás tinha as imagens dos meus alunos projetando. Quais eram essas imagens que estavam ali? Os meus alunos, quando eles entram em sala para projetar, eu levo para eles caixas de Lego, para que eles montem ambientes, para que eles montem o contexto de projeto. Eu levo para eles canetinha, papel, lápis de cor, giz de cera. Eu levo para eles material descartado que está sobrando na casa da gente. Eu levo para eles cola quente, eu levo massinha de modelar, e é assim que a gente projeta. Mas como que eles começam esse projeto? Eles começam primeiro, no primeiro dia de aula, eu peço que eles escrevam para mim uma carta. E essa carta é para que eles falem deles. Eu peço que eles escrevam à mão, tá? Nem sempre isso é possível, né? Porque a gente desaprendeu a escrever, né? Mas eu peço que eles escrevam à mão, que eles coloquem no envelope e que eles deixem dentro do meu escaninho. Eu pego essas cartas, leio uma vez, aí nesse momento que eu leio, praticamente eu choro todas as cartas, quando leio todas as cartas. Aí eu leio pela segunda vez.
Nessa segunda vez, eu destaco nessas cartas as palavras mais importantes. E, gente, os meus alunos escrevem sobre a vida deles. Alguns escrevem 10 linhas, outros já me escreveram 8 páginas. E nessas cartas é que eu começo a conhecer quem é aquele aluno que está ali comigo. Ele não está na minha frente, tá? O meu aluno, ele está do meu lado. Depois que eles escrevem essas cartas e que eu destaco cada uma dessas palavras, eu entrego para outro aluno essa listinha de palavras e peço para esse aluno construir um mapa visual. O que é um mapa visual? São imagens que eles recortam de revista, é aquele momento criança que eu coloco um monte de revista na frente deles, ele sai recortando e colando. O que é mais incrível? Depois a gente coloca isso na parede. E o aluno que era o dono daquela carta, que foi interpretada por essas palavras, ele se reconhece naquelas imagens. É incrível. A partir daí, os alunos começam a desenvolver um projeto para aquela pessoa, para quem eles construíram aquele mapa visual. Essa é a forma que eu começo as minhas disciplinas de projeto. A minha disciplina, uma outra disciplina que eu tenho, que é uma disciplina de desenho, começa da mesma forma. Por quê? Porque eu acho muito mais importante eu saber quem é essa pessoa que está aqui do meu lado, que são todos os meus alunos, do que antes eu entregar para eles algo que é algo pronto, que eles tenham que trazer de casa um desenvolvimento técnico de algum projeto. Os meus alunos, eu sempre falo para eles, antes de saber para quem que eu estou desenvolvendo aquele produto, eu preciso saber quem sou eu. Se eu não usaria aquele produto, por que eu vou desenvolver esse produto para o outro? O designer, a vida dele é para trazer melhoria para a vida dos outros e para a vida dele, né, por consequência. Se ele não sabe para quem que ele está projetando, se ele não se coloca no lugar do outro, ele não vai conseguir desenvolver um projeto para ele. A metodologia de projeto, se ela é de forma linear, ela vai trazer, na maioria das vezes, ela traz um resultado que não comprova exatamente o que aquele usuário está pedindo. Eu tenho 2 alunos que desenvolveram um projeto na estrutural. O dia que eles foram lá, que eles conviveram com aquelas pessoas, eles descobriram o valor do design, que era entender o outro, né? A minha fala vai terminar da seguinte forma. Vocês lembram do escorregador do parquinho? Quantas vezes a gente sobe aqueles degraus para poder ter o prazer de descer, de chegar no nosso objetivo? Se aquele escorregador tem 10 degraus, se eu subir 10 vezes, eu subi 100 vezes para ter o prazer de descer. Então pensem nisso toda vez que vocês tiverem um objetivo. Eu tenho muitos degraus, mas o meu objetivo, ao ser atingido, vai me trazer uma alegria muito maior.